Na história da literatura ocidental, Otto Maria Carpeaux, ao refletir sobre a chamada fundação da Europa, retoma uma crítica que se tornou fundamental nos estudos de história da cultura: a contestação da ideia de decadência atribuída à Idade Média. Ele mostra que o famoso esquema tripartido, Antiguidade, Idade Média, Renascimento, não deve ser compreendido como uma sequência em que o período intermédio representaria apenas obscuridade, interrupção ou regressão. Carpeaux, nesse ponto, ecoa ideias formuladas por Karl Burdach, que procurou destacar a profunda continuidade cultural e espiritual entre a Antiguidade e o Renascimento, mediada pela Idade Média. O conceito de decadência nasceu sobretudo na tradição humanista e iluminista. O Renascimento, na sua autocompreensão, construiu-se como renovatio, renascimento da antiguidade após um sono medieval. O Iluminismo, por sua vez, reforçou essa narrativa ao conceber a Idade Média como Era das Trevas, em oposição à luz da razão. Este olhar teleológico produziu a imagem de um hiato de quase 1000 anos. Carpeaux e Burdach argumentam, no entanto, que esse modelo não resiste ao exame mais atento. A Idade Média não foi uma pausa, mas uma etapa criadora, em que se forjaram as bases intelectuais, espirituais e institucionais da Europa. Burdach, filólogo e historiador da literatura, foi um dos pioneiros a insistir que a Idade Média não pode ser interpretada como pura perda, mas como momento de síntese e gestação. Ele enfatizou, por exemplo, que o misticismo medieval, as universidades, a escolástica, a poesia cortesã e a filosofia cristã criaram formas novas, sem as quais o renascimento não seria possível. A continuidade é assim mais fecunda que a noção de ruptura. O trinômio se mantém útil apenas se abandonarmos a ideia de que a etapa central foi negativa. Em vez de antiguidade, decadência, renascimento, temos antiguidade, mediação, transformação, renascimento. Carpeaux, ao trazer Burdach para sua narrativa, sublinha que a própria Europa, enquanto unidade cultural, só pôde se consolidar pela mediação medieval. O latim vulgar, transformado em línguas românicas, a adaptação das tradições jurídicas romanas, a síntese entre filosofia grega e teologia cristã, o desenvolvimento da música polifônica e das catedrais góticas. Tudo isso são criações autênticas, não simples sobrevida. A fundação da Europa deve, portanto, ser vista como um processo longo, no qual a Idade Média é eixo formativo, não simples passagem. Em termos historiográficos, essa posição aproxima Carpeaux e Burdach das interpretações mais nuançadas que encontramos em pensadores como Huizinga, com o outono da Idade Média, Marc Bloch ou Jacques Le Goff, que insistiram no caráter criativo e na autonomia cultural do período medieval. O que se perde quando se insiste no mito da decadência é justamente a percepção de que o Renascimento só foi possível porque a Idade Média legou uma Europa culturalmente estruturada, alfabetizada, institucionalizada e espiritualmente inquieta. Claro, aqui está a mesma resposta, mas agora com os séculos em algarismos arábicos. Você está certo. Carpeaux, ao falar da fundação da Europa, se apoia em interpretações que ressaltam como a antiguidade se dissolveu em ondas sucessivas de transformações políticas, militares e culturais. O esquema das duas invasões bárbaras e o conceito de Mediterrâneo fechado associado a Henri Pirenne são fundamentais nesse quadro. As duas invasões bárbaras. Segundo Carpeaux, a Europa não nasceu apenas da queda do Império Romano no Ocidente no século V, mas de duas grandes vagas de pressão externa. A primeira, no século IV e V, foi a entrada de povos germânicos nas fronteiras romanas: visigodos, ostrogodos, vândalos, francos, burgúndios, lombardos. Esses grupos inicialmente foram incorporados como foederati, aliados militares, mas com o tempo se tornaram senhores de reinos que dividiram o antigo império. Essa primeira invasão não foi pura destruição. Ela manteve muitas estruturas romanas, mesclando o direito, a administração e a língua latina com costumes germânicos. É a fase de transição em que se formam os reinos bárbaro-romanos. A segunda, muito posterior, se dá entre os séculos 8 e 10, quando, já dentro de uma Europa em formação, surgem novas ondas de ataques externos. Os vikings, vindos do norte, saqueando costas, rios e cidades, chegando até o Mediterrâneo. Os magiares, ou húngaros ocidentais, que penetraram pelas planícies da Europa Central, atacando o coração do continente. Os sarracenos, árabes e berberes, que pelo Mediterrâneo Ocidental e Oriental ameaçavam constantemente as comunicações marítimas. Esse segundo ciclo de invasões trouxe nova instabilidade,
acentuando o isolamento regional, enfraquecendo o comércio e reforçando a ruralização. O Mediterrâneo fechado e a tese de Pirene. É aqui que entra Henri Pirene, 1859-1935. Ele formulou a célebre tese de Pirene, segundo a qual a verdadeira ruptura entre Antiguidade e Idade Média não teria ocorrido com a invasão germânica, mas com o avanço islâmico a partir do século VII. A presença árabe, consolidada após a Batalha de Poitiers em 732, onde Carlos Martel conteve os muçulmanos, não apenas marcou os limites militares do Ocidente cristão, mas, sobretudo, fechou o Mediterrâneo. Até então, mesmo sob domínio germânico, havia intensa continuidade econômica. Moedas de ouro bizantinas circulavam, mercadores mantinham rotas, a unidade mediterrânea ainda existia. Mas com a expansão islâmica, que cortou as rotas entre Oriente e Ocidente, essa integração foi quebrada. Para Pirene, esse Mediterrâneo fechado é o marco do retrocesso econômico, desaparecimento da moeda de ouro no Ocidente, colapso das cidades como centros comerciais, declínio do comércio de longa distância. Surge assim uma Europa isolada baseada na economia agrária, na autossuficiência dos feudos e no predomínio da nobreza guerreira. A síntese de Carpeaux. Carpeaux retoma esse quadro para mostrar que a Europa incipiente não foi simplesmente herdeira direta de Roma, mas o resultado de sucessivas provações e recuos. A primeira invasão germânica ainda guardava laços com Roma, mas a segunda, somada ao fechamento do Mediterrâneo, criou uma Europa voltada para dentro, isolada e fragmentada. É nesse isolamento doloroso, mas criador, que se forjam as estruturas medievais. O feudalismo, a igreja como eixo cultural e a lenta formação das identidades europeias. Assim, enquanto Burdak defendia a continuidade criativa entre Antiguidade, Idade Média e Renascimento, Pirene lembrava que essa continuidade foi marcada também por rupturas dramáticas, sobretudo de ordem econômica e geopolítica. A tensão entre continuidade e retrocesso é o que Carpeaux chama de fundação da Europa, uma civilização nova não simplesmente decadente, mas transformada pelas crises. Excelente observação. Essa passagem em Carpeaux é central porque mostra como os elementos econômicos, sociais e institucionais se entrelaçam na transição para a Idade Média, formando a Europa que conhecemos. Comércio fechado e ruralização. A tese de Pirene e sua recepção por Carpeaux sustenta que o fechamento do Mediterrâneo após a expansão islâmica interrompeu o grande comércio que ainda ligava o Ocidente à África e ao Oriente. Sem esse comércio, as cidades perderam sua função de polos mercantis, a moeda de ouro deixou de circular e a economia passou a ser dominada por uma lógica de autossuficiência. Isso levou à ruralização. As grandes propriedades fundiárias, os latifúndios aristocráticos, tornaram-se o núcleo da produção e da vida social. Esses domínios não eram apenas unidades agrícolas, mas também centros de poder militar e político. A aristocracia rural, formada por guerreiros e senhores de terras, passou a estruturar a sociedade em torno de relações pessoais de dependência, vassalagem, fidelidade e obrigações recíprocas. Carpeaux vê aí a semente do feudalismo, entendido como um sistema em que o poder se fragmenta e se territorializa. A Igreja como parceira. Nesse cenário, a Igreja Católica desempenhou papel essencial. Sem o Império forte no Ocidente, ela se tornou a única instituição universal capaz de dar coesão cultural e espiritual à Europa. A aliança entre aristocracia rural e igreja foi decisiva. Os senhores fundavam mosteiros em suas terras, garantiam proteção material ao clero e, em troca, recebiam legitimidade espiritual. Além disso, os mosteiros preservaram a escrita, a liturgia e parte do legado intelectual da antiguidade, funcionando como focos de continuidade cultural. Essa simbiose entre latifúndios e igreja fez com que a vida medieval fosse marcada por uma dupla autoridade: o poder laico da nobreza territorial e o poder espiritual do cristianismo. O contraste com o cesaropapismo bizantino Carpo destaca ainda uma diferença crucial entre o Ocidente e o Oriente bizantino. No Império Bizantino vigorava o chamado cesaropapismo. O imperador era ao mesmo tempo chefe político e religioso, exercendo autoridade sobre a igreja. A fusão entre trono e altar dava ao imperador o papel de guardião da ortodoxia e senhor do clero. No Ocidente, porém, a situação foi outra. Desde cedo, o papado em Roma construiu para si uma posição autônoma, mesmo em meio às invasões e fragmentações políticas.
Os reis e príncipes germânicos buscavam a bênção da igreja para legitimar seu poder, mas não podiam controlá-la da mesma forma que o basileu bizantino. Isso criou uma dinâmica tensa de colaboração e conflito que se tornaria um dos motores da história medieval. A luta das investiduras, a disputa entre papas e imperadores, o surgimento da ideia de dois poderes, espiritual e temporal. A síntese de Carpeaux para Carpeaux, essa combinação é única e explica a singularidade da Europa medieval. Uma economia ruralizada, organizada em torno do latifúndio e da aristocracia guerreira. Uma igreja autônoma, que dava legitimidade e unificação espiritual. Uma relação entre poder secular e religioso marcada pela tensão criadora, distinta do cesaropapismo bizantino. Esse tripé permitiu que, mesmo isolada pelo Mediterrâneo fechado, a Europa gestasse uma civilização própria. O feudalismo não foi apenas fruto da crise, mas também uma estrutura criadora que deu forma à cultura, às instituições e ao imaginário da Idade Média Ocidental. Muito bem. A leitura de Carpio nesse ponto é decisiva para entender como ele concebe a formação espiritual da Idade Média. Ele procura mostrar que, se o feudalismo deu a base econômica e social, foi a vida monástica e clerical que forneceu a base espiritual e cultural da Europa medieval. O mundo espiritual fechado. Carpio descreve a sociedade europeia desse período inicial como um mundo espiritual fechado. O que isso significa? O Mediterrâneo estava isolado, as rotas de contato com o Oriente diminuídas, o comércio reduzido. Nesse isolamento, a vida espiritual se interiorizou. A igreja e, especialmente, os mosteiros se tornaram o centro de coesão da civilização. A cultura, que antes passava pelas cidades e pela circulação mediterrânea, passou agora pelos claustros monásticos. O tempo litúrgico, orações, ofícios, festas religiosas, regulava a vida. A vida monacal determinava os ritmos de estudo, trabalho e contemplação. A Idade Média nascente era assim uma civilização clerical, na qual a dimensão religiosa não era apenas um aspecto, mas o eixo central da existência coletiva. O papel dos monges. Os monges, nesse contexto, não eram apenas homens retirados do mundo, eram construtores de cultura. Eles copiavam manuscritos, preservavam a herança antiga, criavam poesia religiosa, sistematizavam o pensamento teológico, cultivavam a música litúrgica e fundavam redes de mosteiros que organizavam o espaço europeu. Carpeau detalha então três tradições monásticas específicas que marcaram a formação da Europa cristã: os monges irlandeses. Carpeau, com base nas análises de Joe Ryan, sublinha que os monges da Irlanda tiveram um espírito mais viajante e missionário. Isolados geograficamente, mas de forte vitalidade espiritual, os irlandeses se lançaram em expedições missionárias pela Escócia, Inglaterra, França e até a Germânia. Foram eles que deram à cristandade ocidental um impulso de expansão e universalismo. Sua cultura era marcada por um ascetismo rigoroso, mas também por uma criatividade literária e artística peculiar, como nos evangelhos iluminados e na poesia religiosa. Os monges ingleses. Segundo Carpeau, os monges ingleses eram mais sedentários. Diferentemente dos irlandeses, fixaram-se em mosteiros organizados mais voltados para a vida estável de oração e produção intelectual interna. Criaram centros monásticos que se tornaram pilares da cultura insular. Seu papel foi consolidar o cristianismo dentro da ilha, integrando as estruturas sociais e políticas locais, antes de irradiá-lo para o continente. Os monges anglo-saxões. Aqui Carpeau retoma as ideias de Gar Naumann. Os monges anglo-saxões produziram uma literatura religiosa profundamente enraizada no espírito da raça. Isso significa que sua produção literária, poesias como Beowulf, cristianizado, homilias, hinos, carregava traços da mentalidade germânica, solenidade, sentido heróico, simbolismo mítico. A espiritualidade anglo-saxônica, assim, não foi apenas cristã, mas também marcada pelo ethos guerreiro e pela tradição étnica. Ela mostra como o cristianismo se encarnava nas culturas locais, criando uma religiosidade própria. O quadro que emerge é o seguinte: a Irlanda forneceu o espírito missionário e expansivo, a Inglaterra consolidou um monarquismo mais estável e institucional, os anglo-saxões criaram uma literatura religiosa original, com base cultural germânica. Tudo isso converge para a tese central de Carpeau. A Idade Média nasce como uma civilização clerical, onde os monges foram não só guardiões da fé, mas fundadores de uma nova cultura. O isolamento europeu, em vez de significar esterilidade, produziu uma espiritualidade intensa,
que deu forma a valores, símbolos e instituições.